Sejam bem-vindos mais uma vez aqui pelo canal e vamos ao primeiro vídeo do mês de maio. Hoje, dia 1º de maio de 2019, quando não devo dar o dízimo ou quando você não deve dar o dízimo. Existe alguma ocasião que você não deva dar o dízimo? Apesar do dízimo não ser do Novo Testamento de maneira nenhuma, eu não sou contra, desde que o dízimo vá totalmente para a igreja, para a construção, manutenção, ajuda aos necessitados, aos órfãos e às viúvas, como era no Antigo Testamento. As igrejas ensinam que você deve dar para ser abençoado. Os dízimos citados na Bíblia eram dados para quem já foi abençoado. Primeiro você deve ter para depois dar, conforme era na Bíblia. Era dado daquilo que a pessoa tinha. Você dá, a pessoa dá daquilo que ela tem. Não era barganha com Deus como fazem hoje. Dar para prosperar. O dízimo bíblico é para quem tinha renda, é para quem tinha e não para quem não tinha. Dava aquele que tinha, dava aquele que plantava, colhia e pagava o dízimo daquilo que ele colheu. Não é dízimo de algo que não tem, ou não é dividir e ficar sem. É para quem tem renda. O dízimo de hoje é uma taxa, taxa ministerial, taxa de igreja. Não passa de uma taxa, sem fundamento bíblico nenhum. Eu vou citar aqui o exemplo da Assembleia de Deus, porque eu tenho já algum conhecimento, que hoje as coisas mudou muito, talvez até para pior. Na Assembleia de Deus, para ser cooperador, você precisa ser dizimista. Então, é uma taxa. Aonde está escrito na Bíblia que para cooperar na obra tem que pagar dízimo? Lugar nenhum. E para ser pastor, além de ser dizimista, tem uma taxa para pagar. Foi um pastor de lá que contou para a minha família que para ser pastor tem que pagar uma taxa. Daí eu pesquisei na internet, o que eu achei na internet foi uma anuidade. Então eu suponho que seja essa anuidade pastoral. Então no caso é uma taxa, você precisa pagar para ser pastor e precisa pagar para ser cooperador. Eu não sei de onde que tiraram isso. Esse próprio pastor falou que a liderança deles só querem dinheiro. O próprio pastor falou isso. Não ele quer dinheiro, a liderança. É um cristianismo manipulado, que infelizmente ainda tem pessoas que ainda caem nisso ainda. Você deve dar porque é próspero, e não dar para prosperar, porque não é barganha. É igual nos tempos bíblicos. Dar porque prosperou, e não dar pensando em prosperar, barganhando com Deus. Senão vai ser decepcionado e vai levar um baita prejuízo. E as igrejas ensinam das duas formas. Se você é próspero, você dá porque é próspero, e se você não é próspero, você vai dar para prosperar. É assim que eles ensinam. Dízimo é devolver parte do que você já tem. Devolver 10% do que você ganhou, e não do que você não ganhou. Dizem que o dízimo foi antes da lei. Citam Abraão que deu dízimo, citam Jacó, mas não cita como algo obrigatório no caso de Abraão e no caso de Jacó. Ele foi instituído na lei como algo obrigatório. Então, analisando o dízimo de Abraão e Jacó, não se enquadram no dízimo dos dias de hoje, porque Abraão e Jacó primeiro possuíram para depois dar o dízimo. E eles não deram daquilo que não tinham. No caso aqui de Abraão. No caso de Jacó, ele fez um voto. Gênesis 28:20, se eu não estou enganado. Lá está escrito que Jacó fez um voto que se Deus o guardasse na sua viagem e o sustentasse, ele daria o dízimo. Então foi em forma de voto. Na lei não era voto, era obrigatório. Se desse, seria abençoado com lavouras boas.
Se não desse, seria amaldiçoado com lavouras ruins. Era dar ou dar. Então as igrejas não ensinam isso da forma que foi aqui. Eles falam que Abraão deu, mas Abraão deu daquilo que ele possuía e não daquilo que ele não tinha. Embora o dízimo não seja bíblico no Novo Testamento de maneira nenhuma, mas quem gosta de dar não tem problema. Eu não sou contra quem dê. Eu sou contra a forma que é ensinado e manipulado, mas não contra o dízimo em si. Mas se você é a favor, você deve dar o que tem. Aquilo que não vai te fazer falta. Se você não tem, você deve dar conforme Paulo ensinou. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Não é a força e deve ser proporcional ao que você ganha, ao seu ganho. Não pode fazer falta, tem que ser proporcional. É assim que Paulo ensinou e é assim que as igrejas não ensinam. E também deve ver para onde está indo. Se o presidente da sua igreja é rico, se o dono da sua igreja é rico, então saiba que é você que está financiando a riqueza dele. Aí não. Os dízimos do Velho Testamento não se aplicam no Novo Testamento. Pastores dizem que aquele que não dá o dízimo é ladrão, se baseando em Malaquias 3, verso 10. Mas veja bem que o contexto ali foi dito para Israel. Foi dito para Israel. E existia um fim, uma finalidade específica para o uso do dízimo. Veja bem, preste atenção no que eu vou dizer. Existia uma finalidade específica para o uso do dízimo. Para a manutenção do templo, sustentar os levitas, órfãos, viúvas e necessitados, e não para enriquecimento de líderes. Você nunca vai achar que os levitas e os sacerdotes se enriqueceram com o dinheiro do dízimo. Paulo disse que o que era necessário para ele e para aquele que estavam com ele foi o necessário. Paulo nunca se enriqueceu com contribuição, e é ao contrário de hoje. Se alguém falar para você, se não der o dízimo, rouba a Deus, como dizem por aí, você fala, ladrão. São os líderes de sua igreja que enriqueceram às custas do seu dízimo. Eles que são ladrão. Os levitas e os sacerdotes não enriqueceram às custas de igreja. A finalidade do dízimo não era enriquecer líderes. Então, se os líderes se enriquecem com o dízimo, são eles que estão roubando a Deus e não você. Ladrão aqui são eles. E você pode dizer ainda mais: a sua igreja não aplica o dízimo como ensina a Bíblia, porque se enriquecem às custas disso. Eles são os ladrões de Malaquias 3, 10 e 11. O devorador, eles dizem que se você não der, o devorador vai devorar. Devorador eram gafanhotos que devoravam a lavoura daqueles que não dizimavam na lei. Hoje, os devoradores, os gafanhotos, são os líderes e aqueles que se enriquecem às custas dos dízimos. São os gafanhotos de hoje, com certeza absoluta. São ladrões e estelionatários da fé. Receber salário de igreja não é pecado e nem errado. Os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, e digno é o obreiro de seu salário, como ensinou Paulo. Mas enriquecer não é correto, é errado. Paulo não cobiçou riquezas para que o nome de Deus não fosse blasfemado, para que ele não fosse blasfemado e taxado como um impostor que trabalhava na obra pelo dinheiro, como fazem hoje. E está cheio de líderes de igreja rico. O líder da igreja mundial tem jatinhos, caro, milhões e milhões na conta. Ele e outros líderes. Então, o devorador de Malaquias 3:10, quem será que são? Tem vários. Na internet você acha um monte. Por isso que eles motivam a pessoa a dar dinheiro, porque vai para eles.
Eles têm o domínio. Lá eles fazem o que quiserem. Então, quando você não deve dar o dízimo, quando o dinheiro vai para a liderança e eles enriquecem com o seu dinheiro, né, que você financia a riqueza deles. E quando vai fazer falta para você também, para pagar suas contas, tratar de seus filhos e da sua família. Aí você deve contribuir como Paulo ensinou, segundo propôs no seu coração, não por constrangimento ou por necessidade. A contribuição é bíblico e necessário, mas proporcional à sua renda, proporcional ao seu ganho e àquilo que não lhe fará falta. Essa é a verdadeira forma de contribuir que eles não ensinam. Então, obrigado a todos. É a realidade, né? Que bom seria que não precisasse falar isso, mas a realidade é essa aqui mesmo. Então, obrigado a todos. Então, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo.